Olá! Estamos de volta para a análise de mais um capítulo do livro Momentos de Saúde e de Consciência da nossa querida Joana de Ângeles através do Divaldo Pereira Franco. E hoje nós vamos comentar o capítulo 11, intitulado A Tragédia do Ressentimento. É interessante, Joana, já colocar logo no título algo muito assim forte e emblemático, né? A tragédia do ressentimento, porque de fato o ressentimento acaba fazendo da vida da pessoa que o conserva uma grande tragédia. Tragédia no sentido da perda de tantas oportunidades em aplicação de tempo e de coisas boas e úteis para o próprio indivíduo que trariam bem-estar, são tolhidas pelos sentimentos que ficaram ali em resíduos, né? Uns maus sentimentos, algo de desentendimento, né? E aí aquela sensação ruim vai sendo repetida, sentida e ressentida, né? E o ser se conserva muitas vezes preso nessas tristezas do ressentimento, fazendo da sua vida uma tragédia. E ela coloca que muitas das pressões que nós sofremos, né, as pressões econômicas, psíquicas, emocionais, essas pressões do cotidiano que todos são acometidos, né, ao longo da vida, porque faz parte mesmo da vida num planeta como o nosso, né, onde tantas mudanças, tantas dificuldades, tantos enfrentamentos, né, isso faz com que pessoas que são mais sensíveis, não têm muito fortalecimento da sua própria personalidade, sentem-se muito chacoalhadas, né? Sentem-se oprimidas por conta dessas vivências e acabam por, num comportamento de fuga, muitas das vezes, repetir padrões e comportamentos mentais que situam-no de uma forma bastante conturbada. É quando hoje nós vamos tendo diagnósticos de muitas doenças, né, emocionais e síndromes que vão sendo acometidas no ser, né? E é importante pensar que as pessoas que nos fazem mal ou têm comportamentos que nos desagradam ou que de alguma forma nos ferem, nem sempre ou quase nunca fazem isso propositadamente, fazem isso por maldade, por perversidade, né? Muitas também estão repetindo padrões de comportamento. Sofreram violências ou pressões na infância e por não se tornar um ser consciente e libertar-se dessas prisões, né, desses grilhões que sofreram na infância, a tendência é repetir esse comportamento, o que faz com que as outras pessoas com quem a convive ou com quem encontra acaba tendo os efeitos, né, sofrendo esses efeitos de pessoas que também vêm sofrendo com as suas vivências, né? Então, esse passo é importantíssimo de entender para poder perdoar e seguir. Quando a gente acha que as pessoas agem de uma forma cruel e com maldade ou perversidade, nós colocamos essas pessoas num patamar inatingível e queremos muitas das vezes, num sentimento de desforra, né, conservamos ali aquela sensação de querer ver o outro tendo uma resposta forte, uma resposta impositiva da vida, para que parecer que o seu mal-estar foi vingado, né? Conseguiu ter uma desforra, o que é nocivo. E o ressentimento muitas das vezes situa-se nesse lugar, não do ser que quer ir buscar uma desforra, mas que fica magoado, que fica entristecido, muitas das vezes até por ver que o outro continua seguindo a sua vida tranquilamente, né? E às vezes a gente acha que deve acontecer isso, aquilo, outro.
é importante a gente fazer uma análise muito detalhada do nosso íntimo, porque ela diz um ponto muito importante, que muitas das vezes esse sentimento do ressentimento não é percebido, é camuflado. A gente nem nota que está carregando certos ressentimentos por vivências, por situações, por falas, né, do passado ou de grupos a que pertencemos, né? Muitas das vezes está camuflado dentro de nós. E uma investigação séria, uma investigação mais apurada é que vai fazer com que percebamos que tem algo de ruim, que tem algo que está nos deixando para baixo, que o ressentimento deixa a pessoa para baixo, deixa a pessoa presa naqueles acontecimentos, e encarar de frente essas situações é um passo importantíssimo para a libertação. Porque aí, quando nós percebemos que tem algo de errado, que está guardando ali um sentimento ruim com relação a algumas vivências, é onde a gente pode, racionalmente, começar a trabalhar a compreensão e o perdão, para poder se livrar, se libertar dessas amarras, né? E aproveitar muito do que a vida tem para nos fortalecer, porque as pressões que nós enfrentamos ao longo da nossa reencarnação são elas que vão fazer com que possamos crescer, vencendo as dificuldades, vencendo as barreiras, compreendendo, né? Compreendendo o mundo em que vivemos, as pessoas que fazem parte desse mundo em que vivemos, compreendendo que essas situações que nós encontramos, nós estamos indo ao encontro do que nós precisamos, não tem nada aleatório por acaso. Se nós passamos por muitas situações repetidas, né, de cenas em que somos sempre experimentados com relação a determinados tipos de comportamento, sem dúvida, porque nós precisamos encarar e aprender algo que se repete tanto nessas circunstâncias. E essa análise que vai fazer com que a gente identifique, né? Vai fazer com que possamos identificar essas situações e corrigi-las internamente. Porque o mal que nos fizerem só vai nos atingir, só vai nos afetar se de alguma forma sintonizarmos com ele. Se tivermos brecha para darmos guarita a esses sentimentos, né? Senão, quantos do nosso círculo familiar nós poderíamos dizer assim: ah, mas se eu enfrentasse uma situação que fulano assim tá vivendo, eu não ia aturar, eu não ia fazer, eu ia tomar aquela outra medida, enquanto às vezes a pessoa não tá nem se incomodando, não tá nem se sentindo perturbada com aquilo ali. Por quê? Porque ela não tá nessa faixa, não se incomoda, para ela não está sendo perturbativo, e muitas das vezes para nós está, né? E às vezes a gente quer viver até a vida que a outra pessoa está vivendo, a gente quer definir padrões e comportamentos para o outro. E é importante a gente fazer isso para nós. Por que é que nos incomoda? Por que é que tem situações que a gente vive, que são desagradáveis, mas que nos incomodam em demasia? Por que aquilo fica martelando na cabeça? Por que é que não dissolvemos, não procuramos dar foco em outras coisas? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, identificar as respostas e buscar trabalhar na compreensão e no perdão, porque aí a gente se liberta. E aí a gente vai viver uma vida com muito mais fortalecimento, porque aquele que vive as situações mais fortes, né, experimentações, ele vai se fortalecendo. A gente vai aprendendo a andar de tanto cair. Então, de tanto experimentar as situações desses choques, né, de comportamentos, a gente vai também aprendendo a viver melhor e aquilo ali não nos incomodando tanto. Enquanto não, a gente vai carregando um peso muito grande, desnecessário. Um peso que só nos coloca para baixo. E o ressentimento faz com que as pessoas sejam assim rancorosas, fiquem
repetindo a mesma fala, repetindo aquela vivência que foi ruim e ficam cabisbaixas e ficam, né? Enquanto são solares as pessoas que conseguem encarar, não gostar, lógico, porque a gente não está dizendo que é para gostar de um comportamento infeliz, mas compreender que as outras pessoas também erram como nós também erramos. E assim como a gente quer a desculpa ou perdão para os nossos erros, eles também querem, né? E nós devemos exercitar isso, libertando-nos e seguindo a vida de um jeito mais leve, de um jeito melhor, porque nós nascemos para isso, para a gente viver bem, para a gente fazer os aprendizados e crescer, sendo felizes desde agora. Quem tem Jesus, quem tem o Evangelho dentro de si, é feliz, é portador desse fogo divino. Todos temos a centelha, mas a gente precisa acender esse fogo divino para que a gente possa viver melhor. E o ressentimento não cabe nesse padrão. Então, fora o ressentimento, que a gente possa viver de um jeito mais livre, bem mais livre. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para todos vocês. Até a nossa próxima reflexão.